Fala, família vascaína, tudo bem? Sou Mamu da Colina, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Aqui se fala de Vasco, ainda dentro de São Januário, na Colina Histórica, após essa vitória do Vasco da Gama por 4-2. Vamos falar muito aqui sobre esta partida e também trazer para você detalhes em relação ao mercado da bola. A noite de ontem, já agora madrugada, quando eu estou gravando este vídeo, foi um momento sim aqui para o torcedor cruzmaltino de despedida aí em relação ao atleta Verratti e também ao atleta Rayan. A gente vai trazer muito sobre a sensação do torcedor que estava aqui dentro do estádio na noite de ontem, né? No caso agora já madrugada, na hora que a gente está gravando esse vídeo, para trazer para você todos os detalhes importantes aí sobre essa partida e também sobre o mercado da bola, porque tem muitas movimentações importantes e jogador já sendo esperado no Rio de Janeiro para poder assinar contrato com o Cruzmaltino. Tratando sobre a partida, o Vasco ele foi totalmente superior ao time do Maricá. Do primeiro minuto até o último minuto, o Vasco conseguiu ali ser muito superior, mas como sempre vem errando ainda da mesma forma que vinha errando na temporada de 2025, na saída de bola ali com o Piton, na saída de bola também com o Carlos Cuestas e ali com o Robert Hernan. O sistema defensivo do Vasco ainda vem batendo cabeça da mesma forma que bateu cabeça na temporada passada, e o Fernando Diniz vai ter que corrigir isso mais uma vez para esta temporada. É bom destacar que o Vasco já tomou 2 gols na atual temporada na primeira partida. No ano passado foram 60 gols somente no Campeonato Brasileiro, e isso incomoda muito o Fernando Diniz e incomoda muito o torcedor cruzmaltino, até porque o Vasco faz muitos gols, como fez hoje 4, mas acabou tomando 2 de bobeira. O destaque positivo dessa partida é o menino Rayan, que deve estar deixando o cruzmaltino já a gente vai falar muito aqui sobre o mercado da bola, mas ele é o destaque positivo desse jogo. Fez 2 gols, poderia ter feito o hat-trick ali tranquilo e calmo, mas acabou a bola passando por ele, não conseguiu acompanhar ela. Poderia ter dado também uma assistência ainda aqui no primeiro tempo, quando ele cruza para dentro da área e ninguém coloca o pé para empurrar a bola para dentro do gol, mas é um atleta que sim, né, é oriundo das divisões de base do Cruzmaltino. Ele teve aí cerca de 2 anos e meio dentro de uma Série A, aonde passou por muita dificuldade lá no seu início, quando a torcida o cobrou bastante lá na porta do CT Moacir Barbosa, mas de lá para cá ele só evoluiu, com a chegada do Fernando Diniz fez com que ele conseguisse ali, né, desempenhar muito bem, e agora a gente está vendo ele indo para o clube da Inglaterra. E tratando sobre isso agora, só para finalizar em relação ao jogo, né, para mim aí, de certa forma, o ponto positivo são 2. Primeiro, o Piton, que mais uma vez deixa o Vasco na mão, né, em uma partida, foi assim lá na Copa Sul-Americana, também contra o Juventude, na partida lá quando ele coloca a mão na bola, e agora aqui dentro de São Januário. Então o Piton, né, o Fernando Diniz tem que sentar, conversar com ele, que é importante demais, porque deixar o Vasco na mão assim várias vezes é difícil, né? Se hoje fosse um jogo, né, no caso de Série A ali com um clube com maior, né, um elenco muito melhor do que é o do Maricá, com certeza o Vasco poderia ter saído hoje com um empate ou até com uma derrota em relação a essa partida. Tamo junto? Vamos tratar aqui sobre mercado da bola, porque sim, tem essa situação em relação ao menino Rayan. Mas ó, vou te dizer uma coisa pra você, o clima aqui em São Januário foi um clima de despedida, literalmente aí, com o atleta. Ele até ajoelhou aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, né, agradeceu a Deus por ter feito a partida sem se machucar. Veio aqui também, juntamente com o Fernando Diniz, saudar a torcida. O Fernando Diniz, aquele psicólogo de sempre, tentando mostrar para ele o amor que essa torcida tem, para ver se ele consegue permanecer pelo menos até o meado dessa temporada ou até o final dessa atual temporada. Mas o fato é que aparentemente a negociação entre Vasco e também o clube lá tá andando pro lado positivo em relação ali a ele tá deixando o Cruzmaltino. O que esbarra ainda hoje é o seguinte, para essa negociação não ter sido anunciada até pelo Vasco da Gama, porque é uma vontade já do atleta de deixar o Vasco e sim seguir a sua vida rumo à Inglaterra, é porque o Vasco da Gama só tem 60% do passe dele, tá? É bom destacar que o jogador tem 30%, o Vasco tem 60%, e o empresário, quem vai fazer a venda intermediária, tem o direito dos 10%. Então, por esse motivo, o Vasco tenta ali aumentar esse valor de 35 milhões para quem sabe até chegar na casa de 40 milhões de reais, porque o Vasco entende que quer pelo menos livre para ele ali num total de 150, 160 milhões de reais, porque, fato, se o Vasco vender ele hoje pelos 35 milhões que foi oferecido pelo clube inglês, o Vasco hoje ficaria com cerca de 132 milhões de reais aí em relação à totalidade da venda do Rayan, até porque, como eu disse para você, 30% é do atleta
60% é do Vasco da Gama e os outros 10% vai para o empresário que vai intermediar esta negociação. A gente vai ficar de olho nessa situação para ver se de fato o Vasco vai sim anunciar ou não a saída dele, mas hoje ficou muito claro aí que sim, era uma despedida do Ryan aqui dentro de São Januário. Outro que se despediu também aparentemente pelos movimentos que faziam aqui com a torcida, sempre botando a mão no peito, agradecendo o torcedor, ali bem sereno, é o Verratti, tá? Que possivelmente está fechando o contrato com 2 anos de contrato, com mais um ali, quem sabe de renovação, automática, juntamente com o Cerro Porteño, tá? Deve estar deixando o Cruz Maltino também. Ele que teve a oportunidade no primeiro minuto que ele entrou, quando ele domina a bola, deu-lhe uma chapada, poderia ter feito um gol histórico aqui em São Januário, mas acabou aparentemente aí, né, se despedindo sem esse gol. Ele até que queria muito, né? Até o Joel Silva trouxe essa informação importante, que sim, o atleta, né, deve se encaminhar ao Cerro Porteño nos próximos dias, mas queria um jogo de despedida com a camisa do Cruz Maltino. Até entrou nos minutos finais, poderia ter feito um gol, mas não aconteceu, acabou isolando a bola, ele passou rente ao travessão, mas infelizmente ele não conseguiu ampliar ali o gol e deixar a sua marca aqui, quem sabe aí na sua última partida com a camisa do Cruz Maltino, mas deve estar seguindo o seu rumo, tá? O Vasco não vai impedir o atleta de ir, o Vasco já deixou isso muito bem claro, é um atleta de 37 anos que ao final do contrato dele com o Vasco vai chegar a 38, o Vasco não pode impedir o Verratti de sair, até porque respeita muito a história que o Verratti fez aqui no Vasco da Gama e entende que ele vai deixar o Cruz Maltino aí nos próximos dias e tá indo lá para o Cerro Porteño. Boa sorte para o Verratti, agradecimento para ele aqui por tudo que ele fez em 2023, 2024 e também em 2025. Agora é bola para frente, o Vasco tem que olhar para quem vai chegar. E tratando de quem vai chegar e possa ser esse substituto do Verratti, é esperado no Rio de Janeiro, Brenner, tá? O Vasco fechou a contratação pelo atacante Brenner pelo valor de 5 milhões de euros, mais 1,5 milhão de euros, né, em metas da seguinte forma, tá? Cada 30 partidas que o atacante fizer, né, em seguidas, o Vasco tem que pagar ali cerca de 750 mil euros e a quantia é por 70% dos direitos, né, econômicos desse atleta. Então o Vasco da Gama, de fato ali, trazendo o Bremer para poder ser esse tal substituto do Verratti. Eu queria muito